pessoal, hoje a gente vai falar do aparelho genital masculino, tá? Então, o sistema genital masculino, assim como o feminino, ele vai se dividir em interno e externo. Vamos ver que tem muita coisa parecida, mesmo porque na verdade os dois sistemas, durante a formação embriológica, eles vêm do mesmo local, né? Então os órgãos vão vindo do mesmo local, tá? Então, por exemplo, o que vai dar ovário no feminino vai dar testículo no masculino. O que dá vulva, os órgãos que vão se desenvolver e vão virar a vulva, vão virar a bolsa testicular. Então, a origem é a mesma, né? A embriológica é a mesma. Então, eu tenho o sistema genital interno e o sistema genital externo. O sistema genital masculino interno engloba os seguintes órgãos: testículos, epidídimos, ductos deferentes, ductos ejaculadores, uretra, próstata e vesículas seminais. Então, esses são os órgãos internos, e que a gente vai falar um pouquinho de cada um e vai mostrar um pouquinho cada um deles. O sistema genital masculino externo engloba o monte púbico, que também tem no feminino, o pênis e a bolsa testicular. Os testículos. Testículos são órgãos parenquimatosos, pares, eu tenho o testículo direito e o testículo esquerdo. Eles têm uma forma elipsoide, eles são meio elípticos. Eles não são totalmente arredondados, como vocês vão ver nas fotos mais pra frente. Por quê? Porque eles são achatados nas laterais. Então, como ele é meio achatado nas laterais, ele tem esse formato aqui, ó, meio elíptico e não totalmente redondo, como uma bola. Onde eles se localizam? Eles vão estar localizados no interior da bolsa testicular. Isso é bastante importante. Acabei de falar que os testículos e os ovários, eles vêm do mesmo órgão embriológico durante a formação do embrião lá dentro do útero da mãe. Por que os ovários ficam na cavidade pélvica e os testículos, eles acabam descendo, não vão ficar dentro da pelve, vão descer e vão ficar fora da cavidade, vão ficar externamente a cavidade dentro da bolsa testicular, que é onde eles vão se situar. Tudo isso por causa da termorregulação. No interior da cavidade pélvica, a temperatura é muito alta no nosso corpo. E o testículo, a uma temperatura muito alta, ele se torna... ele deixa de funcionar, deixa de produzir os espermatozoides. E, inclusive, isso pode acontecer de forma permanente, o que levaria à esterilidade. Tá? Então, comprometeria a espermatogênese. Por isso, o testículo fica lá fora, no interior da bolsa testicular. A bolsa testicular, ela consegue fazer um fenômeno que a gente chama de termorregulação. Ela consegue regular a temperatura a nível do testículo. Então, por exemplo, se está muito frio, por exemplo, o homem entra numa piscina super hipergelada. Também não é legal para o testículo essa temperatura muito gelada. Então a bolsa testicular, ela se contrai. Vocês vão ver que a bolsa tem várias camadas, gordura, músculos, ela se contrai, fazendo com que a temperatura lá dentro da bolsa eleve-se, então o testículo não vai ficar exposto a uma temperatura muito fria. Por outro lado, está muito calor, como eu falei para vocês, ele não pode estar dentro da pelve, porque senão isso compromete a espermatogênese. Então está muito calor, a bolsa ela fica mais dilatada, né? Não fica tão contraída, e isso faz com que, além do fato dele estar fora da cavidade, então já não é uma temperatura tão alta, faz com que a temperatura também diminua sobre o testículo, e aí não tem perigo do calor comprometer a espermatogênese. Então por isso que o testículo fica situado onde? Na bolsa testicular, e não na pelve como os ovários. Funções do testículo. O testículo também tem as mesmas funções que os ovários, mas no correspondente masculino, né? Eles produzem os gametas. O ovário produz o gameta feminino, o testículo vai produzir o gameta masculino, que é quem? O
espermatozoide. Como eu falei também no feminino, o testículo então seria a gônada. Gônada, vocês lembrarem, é o órgão que produz os gametas. Ele seria a gônada masculina. Além de produzir os gametas masculinos, o testículo é responsável pela produção dos hormônios sexuais masculinos. Tá? Bom, em seguida nós temos o epidídimo, os epidídimos, que também são dois, direito e esquerdo. O epidídimo já é um órgão tubular. Ele tem a forma, a gente costuma dizer, de um elmo. O elmo é aquele capacete que os romanos usavam, sabe? Que é meio alto e aqui ele vem aqui atrás mais estreito na cabeça. Então ele tem esse formato de um elmo. Tá? Ele fica acolado, justaposto, ó, encostado, grudado no testículo. A gente divide o epidídimo em 3 partes. Essa parte aqui, número 1, a gente chama de cabeça, que fica no polo superior do testículo. Essa parte número 2, que é a maior, né, é o corpo do epidídimo, que fica na margem posterior do testículo, fica grudado na margem posterior do testículo. E a número 3 aqui embaixo é a cauda, que fica no polo inferior do testículo. Então, cabeça, corpo e cauda. Cabeça no polo, acolada no polo superior do testículo, corpo, margem posterior e cauda, polo inferior do testículo. A função do epidídimo é armazenar os espermatozoides. Então, esse espermatozoide vai sendo produzido aqui no testículo e ele tem orifícios aqui no epidídimo, ele vai para o epidídimo e fica aqui armazenado. Diferente do ovário, a mulher, quando ela nasce, ela já tem pré-determinado quantos óvulos ela vai ter durante a vida toda dela. Por isso que chega uma hora que ela entra na chamada menopausa. Já o homem é diferente. A partir da puberdade, ele começa a produzir espermatozoides constantemente. Essa produção não para. Lógico que no idoso ela diminui, produz menos espermatozoide, além de quem tem algum problema, né, infertilidade. Mas, normalmente, essa produção é uma produção constante. E também diferente da feminina, que cada mês vai se maturar uma célula que chamava, que era uma célula precursora do óvulo, um ovócito primário. Ela vai sofrer durante um mês todo um processo de maturação até ela dar origem ao verdadeiro óvulo, e aí ela vai sair do ovário, que é a chamada ovulação, e vai para a tuba. Então é uma por mês, ou às vezes pode até acontecer da mulher ter mais do que uma ovulação no mesmo mês, 2, 3, por isso que a gente tem os chamados gêmeos, que quando não são univitelinos, né, bivitelinos ou trivitelinos, for trigêmeos, tá, de vitelos diferentes, né? Não são do mesmo óvulo, são de óvulos diferentes, então formam-se vitelos diferentes, então por isso que é bivitelino, trivitelino, né? Já o univitelino é um óvulo só que acabou se dividindo mais vezes e formou mais do que um embrião e um feto, tá? Então o óvulo é 1, 2, 3, mas geralmente é 1 por mês. No homem são produzidos milhares de espermatozoides constantemente. E aí eles vão sendo armazenados e depois eles vão saindo pelo ducto deferente, que a gente vai ver que é o próximo órgão que a gente vai ver aqui. O ducto deferente também é um órgão tubular. Eu tenho ducto deferente direito e esquerdo. Ele é um órgão cilíndrico, um tubo cilíndrico, longo e estreito. Tão longo que ele se divide em 5 partes, em 5 porções. A primeira porção, ela está junto ao epidídimo e ela é ascendente, ela se chama porção epididimária. Eu já vou mostrar para vocês. Depois, a segunda porção, ela vai estar no interior de um cordão ou funículo em conjunto
com a artéria e com a veia testicular. Então eu tenho o ducto, junto com o ducto lá, eu tenho a artéria e a veia e um tecido conjuntivo englobando eles, formando como se fosse um cordão, que recebe o nome de cordão ou funículo espermático. Então essa porção se chama funicular. Depois ele vai passar, não vai estar mais no funículo, ele vai passar dentro do chamado canal inguinal, que fica na região inguinal, então a porção inguinal, e aí ele entra na pelve. Ele entra na pelve, ele tem um trajeto medial e vai até a parede posterior da bexiga. Depois ele desce na parede posterior da bexiga e aí nós temos uma porção dilatada, que é a porção final, que se chama ampola do ducto deferente. E a função dele é única e exclusivamente passagem dos espermatozoides. Então vamos olhar aqui para não ficar muito vago para vocês. Aqui, essa foto eu acho bárbara, eu acho maravilhosa. Ela tem todos os órgãos dos genitais masculinos, assim como eu tinha uma outra no feminino. Isso aqui, é o testículo. Aqui atrás, tá? Isso aqui é o testículo. Aqui tá o testículo. Tá vendo? Meio ovoide, meio elíptico. Isso aqui, em cima do testículo, grudadinho nele, é o epidídimo. Cabeça, corpo e a cauda dele aqui. Saindo do epidídimo, nós temos o ducto longo, cilíndrico e estreito, que é o chamado ducto deferente. Olha como ele é longo, vai vir até aqui. Olhem as porções dele, junto com o testículo e com o epidídimo aqui, porção epididimária. Aqui não está o canal, mas depois eu vou mostrar aqui. Aqui seria a região onde ele está dentro do canal, ele está sozinho, mas aqui ele estaria com a veia e com a artéria formando um cordão, que é o dentro do canal, não, dentro do cordão espermático. Então, essa é a porção, como é cordão ou funículo espermático, porção funicular, seria essa aqui. Depois ele sai, vai ter um trajetozinho aqui, que vai estar no canal inguinal, bem na região inguinal. Então, essa é a porção inguinal. Depois ele entra na pelve, vai ter esse trajeto medial, porção pélvica. Aí ele faz uma curva e desce aqui atrás na parede posterior. Isso aqui é a bexiga, o ureter vindo lá, chegando na bexiga. Esse é o ducto deferente, do outro lado, só ele chegando. E essa aqui é a região, essa é a ampola do ducto deferente, que é o final dele. Aqui só para mostrar para vocês, testículo de novo, aqui um lado dele, o outro lado não está aparecendo direito. Epidídimo, cabeça, aqui dá para ver mais bem a cabeça, o corpo. O ducto, o ducto aqui, começando aqui embaixo, na cauda do epidídimo, o ducto, o ducto deferente aqui, vai fazer a curva. Olha aqui, ele tá vendo que aqui é um cordão, esse é o cordão ou funículo espermático, daqui até aqui. Então ele está no interior desse cordão, junto com a artéria e com a veia testicular, cordão espermático. Bom, depois, o próximo órgão que a gente vai ter é chamado ducto ejaculador. Ducto deferente eu falei, são dois, ainda nós temos dois, um direito e um esquerdo. Ducto ejaculador também, nós vamos ter dois, Eles são ductos pequenos, eles curtos, é um órgão tubular. Eles são formados da união da ampola do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, que a gente já vai falar já. E aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem. Eu acho que eu vou falar primeiro da vesícula, depois e da próstata, e eu vou mostrar esse desenho melhor para vocês. Então, ele vai se formar da união do ducto da vesícula seminal com a ampola do ducto deferente, e ele vai penetrar na próstata. Ele tá aqui, esse vermelhinho aqui, Ele vai penetrar na próstata, atravessar ela e vai desembocar na uretra prostática, que eu já vou falar também. Na verdade, já falei no urinário, eu vou falar de novo aqui. A função dele é conduzir espermatozoides e líquido seminal. Como ele
ele é da união da ampola, pela ampola ou pelo ducto deferente estava vindo quem, que eu falei para vocês? Espermatozoides. Vesícula seminal é uma vesícula, que também já vou falar, que produz um líquido que chama líquido seminal. Então, quando eles se unem, o líquido seminal se junta com os espermatozoides. Então, aqui já no ducto ejaculador eu vou ter o quê? Espermatozoide mais líquido seminal, e ele vai conduzir isso até a uretra prostática. Tá? As vesículas seminais são duas glândulas, então eu tenho também direita e esquerda, são glândulas pequenas e ficam situadas atrás, mas na região inferior da bexiga. Então, parede posterior, ó, isso aqui em marrom é a bexiga urinária, seria a bexiga, a parede posterior da bexiga. Ela fica situada aqui na parede posterior, só que embaixo, bem embaixo, logo acima da próstata. A próstata vai estar um pouquinho mais para baixo, as vesículas seminais ficam situadas aqui assim, em cima da próstata. E lateralmente as ampolas dos ductos deferentes. Os ductos deferentes também vão estar nessa mesma região, ou seja, parede posterior da bexiga, região inferior, tá? Só que eles são mediais, eles ficam mediais e as vesículas ficam lateralmente às ampolas dos ductos deferentes. Os ductos dela, então vai sair um ductozinho dela, vão se unir à ampola do ducto deferente e vão formar os ductos ejaculadores, como eu já falei. Qual é a função? É produzir o chamado líquido seminal, para que ele se junte com o espermatozoide aqui no interior do ducto ejaculador. E nesse líquido eu tenho substâncias que ativam os espermatozoides, ou seja, quando eles estão aqui, até aqui eles ainda não estão ativados. Esse líquido eu tenho substâncias que ativam os espermatozoides. Depois, por fim, no genital masculino, a gente tem a próstata. Essa também é uma glândula já bem maior. Ela é ímpar, a próstata é ímpar, é uma só. Ela tem um formato, a gente costuma falar que é de uma castanha portuguesa, não sei se vocês conhecem. Castanha portuguesa é aquela que aparece no final do ano, no Natal, e que a gente cozinha e tira a casca e come. Ela é doce, não é castanha aquela dura, sabe? Que nem castanha do Pará, castanha de caju. Ela fica mais molinha, ela é doce. Se faz um doce bem chique com ela, que é o chamado marrom glacé, tá? Então ela tem o formato dessa castanha portuguesa. Eu também já vou mostrar aqui para vocês. Ela fica inferiormente, logo na saída da bexiga, e a função dela é produzir o chamado líquido prostático. Vesícula seminal, líquido seminal, próstata, líquido prostático, que tem substâncias que também ativam os espermatozoides, assim como o líquido da vesícula seminal, e que também nutrem os espermatozoides. Então, o que vai acontecer? Dela vão sair vários canalículos, estão vendo que eu fiz uns buraquinhos aqui, que também vão desembocar direto na uretra prostática. Então, o que está acontecendo? Através do ducto ejaculador, vai estar vindo líquido seminal e espermatozoide chegando pelo ducto ejaculador. Através desses orifícios aqui, vai estar desembocando aqui líquido prostático. E aí, aqui dentro da uretra prostática, se junta tudo. Então, eu vou ter o quê? No fim, um líquido que tem o quê? Espermatozoide, líquido seminal, líquido prostático, juntou tudo, isso é o que a gente chama de esperma, que aí vai continuar pelo restante da uretra, tá? Uretra membranosa e uretra peniana. Então, na verdade, o esperma vai se formar aqui. Até aqui eu só tinha espermatozoide, até a ampola do ducto deferente. Aí aqui elas se uniram, ele recebeu, junto com os espermatozoides, se juntou espermatozoide e líquido seminal. Quando chegou aqui, dentro da uretra prostática, aí se juntou esse líquido que era espermatozoide mais líquido seminal com o líquido prostático e aí formou o que a gente chama de esperma. Vamos dar uma olhada de novo aqui, só para vocês entenderem, né? Então, só relembrando antes, isso aqui é a bexiga, parede posterior, como se eu estivesse olhando aqui, ó. É aqui, ó, gente. Tá? Parede posterior, ó, tá vendo que tem umas estruturas aqui atrás? É justamente, aqui é justo uma das vesículas seminais. E a próstata, aqui, ó, aqui acho que é essa foto que eu gosto mais, ó, bexiga, parede posterior,
que seria isso. Tá? Aí olha aqui, atrás da bexiga, ó, lá aqui mais para baixo, na parede posterior mais para baixo. Isso é uma das vesículas seminais à direita, ó, outra aqui, ó, a vesícula seminal esquerda. Olha as duas ampolas medialmente a elas são laterais, as ampolas dos ductos deferentes mediais, chegando aqui. E aqui, ó, bem inferior, pega um pedacinho da parede posterior, mas fica mais logo abaixo na saída, ó, a próstata. Então a próstata aqui tá a próstata, tá? Então, aí nós temos isso. Então, a bexiga, parede posterior, não esqueçam. Então, ducto deferente veio, ó, tá aqui. Ducto deferente veio, espermatozoide veio, aí fez a curva na parede aqui atrás, desceu pela parede posterior. É isso aqui. Logo lá no final, ele se alarga e eu tenho o que eu chamo de ampola do ducto deferente. Aí, lateralmente às ampolas do ducto deferente, eu vou ter quem? As vesículas seminais. Delas sai um pequeno ducto que se chama ducto da vesícula seminal. Esse ducto se junta à ampola do ducto deferente e vão formar um outro ducto, um de cada lado, que é esse ducto curto, que é o ducto ejaculador. Ó, esse ducto está passando dentro da próstata, estão percebendo? Ele está enfiado lá dentro da próstata. Passando também bem no meio dentro da próstata, quem que eu tenho? A uretra. Primeira porção da uretra, isso aqui é a uretra. Essa é a primeira parte. Lembram que a uretra masculina se divide em 3 partes. Essa é a primeira, dentro da próstata, uretra prostática. Isso aqui. Tá? Dentro da uretra prostática eu tenho orifícios, que são orifícios que estão vindo de canaizinhos da próstata, desembocando aqui na uretra prostática. Trazendo o quê? Líquido prostático. Através do ducto ejaculador está vindo o quê? Espermatozoide junto com o líquido seminal. Aqui se junta todo mundo e vira o esperma. Aí continua pela uretra, segunda porção da uretra membranosa. E terceira porção da uretra, que vai continuar, não é só isso, é a uretra peniana ou esponjosa, porque está no interior do pênis e vocês já vão ver já no interior do corpo esponjoso do pênis. Por isso que ela pode ser chamada de esponjosa. Ah, aqui, ó, a gente consegue ver isso. Bexiga urinária, sínfise púbica, ó, bexiga urinária, sínfise púbica aqui, bexiga urinária, ó, uretra saindo aqui, ó. Isso tá cortado no meio, bem no meio. Então, eu consigo ver, ó, esse espacinho é a uretra, tá? Ó, primeira porção da uretra tá aqui. Olha que eu tenho uma coisa branca aqui dos lados. É a próstata, então uretra prostática. Depois, segunda porção, ela passa aqui no meio de uns musculozinhos aqui. É só isso aqui. É a porção mais frágil da uretra, é a uretra membranosa. E depois, isso aqui já tudo é no interior do pênis. Então, uretra peniana. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é o corpo esponjoso. Daqui até aqui. Então, ela está no corpo esponjoso. Então, uretra pode ser chamada de esponjosa. Ok? Acho que deu para mais ou menos mostrar. E nós temos os chamados genitais masculinos externos. Genitais masculinos externos, nós temos o monte púbico ou pubiano, que é aquela saliência na frente da sínfise púbica, que tem um pouco de gordura, pele recoberta por pelos depois da puberdade, igual no sexo feminino. Depois nós temos a bolsa testicular. A bolsa testicular é uma bolsa formada de várias camadas, como eu até já comentei com vocês. Eu tenho a primeira camada é de pele, e essa camada de pele da bolsa é que recebe o nome de escroto. Então, o termo escroto, que a gente usa às vezes até como meio pejorativo, né, até meio um palavrão, na verdade nada mais é do que a pele da bolsa testicular. Depois nós vamos ter músculos. Eu não falei que o testículo, a bolsa se contrai para manter a temperatura do testículo se estiver muito frio, ou ela se dilata por causa desses músculos. Eu vou ter uma camada de musculatura lisa e vou ter também uma camada de musculatura esquelética. E por fim, eu vou ter tecido mais interno, a pele é mais externa, eu estou indo de fora para dentro, eu vou ter tecido conjuntivo, uma camada de tecido conjuntivo.
No interior da bolsa ficam os testículos. Então a função dela é proteger o testículo, né? Todas essas camadas protegem, porque como ele está fora da cavidade, ele está mais suscetível a traumas, né? Todo mundo sabe disso, né? Inclusive bem dolorosos. E então, para que não aconteçam às vezes com os traumas coisas mais graves, às vezes pode até acontecer torção de testículo, hematoma, e eventualmente até um trauma muito grave até pode levar à esterilidade. Mas ele tem uma proteção, ele é protegido por essas camadas da bolsa. E a outra função que eu até já comentei, que é a termorregulação. E por fim, nós temos o pênis, que é um órgão ímpar, mediano e que é o chamado órgão copulador masculino. É o órgão da cópula. Na mulher, quem era? Eu falei para vocês, a vagina. E no homem é o pênis. O pênis, ele se divide primeiramente em duas partes. Eu tenho a raiz do pênis, que é a parte fixa, que na verdade a gente não vê, é horizontal. E o corpo do pênis, que é a parte livre do pênis. Então tá aqui, ó, se a gente olhar nesse desenho, nesse desenho não, nessa foto. Ó, tá vendo que isso aqui já é o pênis, então ele faz isso a gente não vê. Isso daqui é a parte fixa, ó, do pênis. Depois ele tem essa parte vertical, que é a parte livre do pênis. Tá? Aqui também, ó, a gente pode ver a mesma coisa, ó, a parte fixa, que seria a raiz, e depois o corpo do pênis, que é a parte livre do pênis. Se a gente fizer um corte do pênis, no sentido longitudinal, a gente vai ver, transversal, a gente vai ver que ele é composto no seu interior por 3 cilindros, ó, 1, 2, 3. 3 cilindros, 3 massas cilíndricas. 2 superiores e uma inferior. Essas 2 superiores iguais são chamados corpos cavernosos do pênis. Então, tem 2 corpos cavernosos. Vocês podem ver que no interior desses corpos cavernosos está cheio de lacunas, ó, cheio de buraquinhos. Essas lacunas são lacunas vasculares. E o que acontece? Elas se enchem de sangue ou esvaziam, ou ficam vazias de sangue. Quando elas estão vazias, tá? É quando o pênis está no seu estado flácido. Quando elas estão cheias de sangue, é quando acontece a ereção. Então, a ereção acontece porque essas lacunas ficam cheias de sangue, então o pênis fica rígido e aí nós temos a ereção. Quando elas se esvaziam, elas estando vazias, o pênis fica flácido. Esse aqui inferior, então essas são as 2 superiores, os 2 corpos cavernosos. Esse corpo inferior, esse cilindro inferior, recebe o nome de corpo esponjoso do pênis e ele tem como principal característica que no seu interior passa a uretra. Por isso que essa parte da uretra é chamada de uretra peniana, porque está no pênis, ou esponjosa, porque está no interior do corpo esponjoso do pênis. A uretra esponjosa, na extremidade livre, ó, se a gente olhar aqui também a gente vai ver, ó, o corpo cavernoso só está vendo um, o outro vai estar do outro lado, e o corpo esponjoso aqui embaixo. O corpo esponjoso, ele se dilata na extremidade do pênis, formando o que a gente chama de glande do pênis, ou popularmente cabeça do pênis, que seria essa região aqui, ó, que na verdade é uma dilatação do corpo esponjoso. Como vocês podem ver aqui, ó, é o corpo esponjoso, o cavernoso termina aqui, é o esponjoso que forma a glande, tá? A glande do pênis, ela costuma ser recoberta por uma pele. Então, o prepúcio, como eu falei, é uma pele que recobre a glande do pênis. E ela costuma ser retrátil. Algumas pessoas retiram o prepúcio, ou por motivos religiosos, tá? Então, os judeus, eles têm como hábito, como que se fala, um preceito religioso, se remover o prepúcio do menino depois de alguns dias que ele nasceu, tá? Então o prepúcio é removido. E em outros casos são por motivos médicos,
Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, o prepúcio ele deve ser retrátil, a gente deve conseguir retrair o prepúcio e expor a glande do pênis para que possa ser feita a limpeza dessa região. Mas existem alguns homens que nascem com o prepúcio muito acolado à glande do pênis, muito grudado na glande, muito estreito o orifício e não conseguem fazer essa retração do prepúcio. Isso faz com que eles não consigam fazer limpeza, então é muito comum ter infecções nessa região. Então, isso é o que a gente chama, que se chama de fimose, um estado médico que se chama de fimose. E normalmente, nesses casos, é feita uma cirurgia, na maioria das vezes é ainda menino, né? Os meninos pequenos, quando eles nascem, muitas vezes eles têm o prepúcio meio acolado, mas com massagens, algumas pomadas, às vezes conseguem se soltar esse prepúcio e tornar ele retrátil, mas alguns não. E aí, nesse caso, precisa fazer essa cirurgia, que seria a cirurgia de fimose, onde esse prepúcio é totalmente ou parcialmente removido e a glande fica exposta e não há problema nenhum em relação a isso, da glande ficar exposta sem o prepúcio. Bom, vou mostrar como eu achei que é um pouco complicado esses órgãos genitais masculinos, então eu vou mostrar de novo só as fotos para vocês. Então agora com tudo vocês se localizarem. Então aqui, como eu falei, eu acho bem interessante porque tem todos os genitais, né? Uma peça onde foram separados só os genitais, não estão no interior do corpo. Aí depois vou mostrar no corpo, né? E também dentro do corpo, mas em corte. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho os internos, ó, de novo, testículo, epidídimo, ducto deferente. Que mais? Só não vou ver aqui o ducto ejaculador, porque ele está no interior da próstata. Glândulas seminais. Próstata. Então só faltou o ducto ejaculador. O resto vocês viram todo. E não tem também a bolsa testicular, mas nós temos quem? O pênis. Raiz. Corpo. E aqui a glande. Tá? Agora olhando aqui no corte, mas não bem no meio, né, dentro do corpo. Então o que a gente vê, ó, aqui é só para vocês se localizarem, sínfise púbica. Aqui, ó, a bolsa testicular tá cortada, ó, que gordura, tá vendo? Tem na bolsa, a pele, que é o escroto. Aqui o testículo, ó, ele ficaria mais ou menos tudo aqui. Epidídimo, bem acolado nele. Aí o ducto deferente, ó, subindo aqui do lado do epidídimo, aquela porção epididimária. Depois ele no interior do cordão ou funículo espermático, porção funicular. Aqui seria mais ou menos a região, o canal inguinal, porção inguinal. Depois na pelve, pélvica, e aí ele faz a curva e aqui atrás, ampola do ducto deferente, não dá pra ver tão bem aqui. Tá? Bexiga urinária, que fica bem atrás da sínfise púbica. Aqui, na região posterior da bexiga, atrás, mais para baixo, vesícula seminal, uma delas, a outra está do outro lado. E aqui, ó, quase onde a bexiga termina, embaixo, a próstata. Atrás, o reto. E aqui o pênis, ó, raiz que fica por aqui e corpo, glande. Tá? Aqui num corte bem no meio, que aí a gente consegue ver essas estruturas no meio. Mesma coisa, só que bem no meio, ó. Sínfise púbica, bexiga urinária, ó, aqui dentro da bexiga. Aqui, ó, próstata, vesícula seminal cortada no meio. Uretra passando aqui dentro da próstata, primeiro pedaço. Uretra passando aqui dentro, isso aqui é a próstata, ó, aqui um lado, aqui outro, aqui é a vesícula seminal, cortada no meio. Uretra passando dentro da próstata, uretra prostática. Uretra passando no meio de uns músculozinhos. Uretra membranosa, pênis, raiz, corpo. Uretra passando dentro do pênis, uretra peniana. Corpo cavernoso, um deles. Corpo, tudo isso aqui, ó, a uretra peniana bem no meio. Tudo isso aqui, ó, corpo esponjoso, uretra esponjosa. Glande, aqui, bolsa testicular e o testículo aqui no meio. Aqui é só pra vocês verem como que é a forma
o testículo cortado ao meio, a forma dele, ó, como ele é elíptico, ele é achatado nesse sentido, a cabeça do epidídimo, e aqui já é o cordão espermático, ou funículo espermático. E aqui, aquele corte, de novo, do pênis, onde a gente consegue ver as massas cilindroides, os cilindros que tem no interior dele, os dois corpos cavernosos, são as lacunas, e o corpo esponjoso com a uretra aqui no meio. Tá? Então, aqui a gente termina os órgãos genitais. Na verdade, aqui a gente está terminando praticamente o nosso curso de anatomia esse ano, né? Que não foi nada fácil, né? Por causa dessa pandemia, mas espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa e ajudar vocês. Ainda eu vou dar mais uma aula sobre neuroanatomia, que é principalmente para as turmas de farmácia e nutrição, porque eles não vão ter nada de neuroanatomia do ano que vem, e a Físio e a TO tem um semestre de neuroanatomia, então eu vou dar uma base de neuroanatomia, mas vou mandar também para o pessoal da Físio e da TO, porque às vezes vocês querem dar uma olhadinha para já ter uma base para o ano que vem, tá? Eu peço desculpas por algum problema que tenha havido esse semestre, eu procurei fazer, esse ano, na verdade, o melhor que eu pude, né? E eu estou à disposição para tirar dúvidas no ano que vem e o que vocês precisarem de mim também, não seja da matéria também, eu estou à disposição. Adorei muito dar aula para vocês e até breve.